A história de Moisés. Os descendentes de Jacó chamavam-se israelitas. Muitos deles viviam no Egito e estavam se tornando bastante poderosos. O faraó não gostava disso, então ordenou a morte de todos os meninos israelitas que nascessem. Quando Moisés nasceu, sua mãe quis protegê-lo. Então ela o colocou em um cesto e o deixou à beira do rio. A irmã de Moisés ficou vigiando de longe para ver o que ia acontecer. A filha do faraó foi tomar banho no rio e encontrou a cesta. Ela ficou com pena do menino e resolveu adotá-lo. Moisés cresceu e percebeu que os israelitas eram tratados com crueldade. Um dia, ele viu um soldado batendo em um israelita. Moisés ficou com raiva e atacou o soldado, que acabou morrendo. Por causa disso, Moisés teve que fugir do Egito. Ele se refugiou na terra de Midian, onde se tornou pastor de ovelhas. Um dia, ele estava no campo com seu rebanho, quando uma moita começou a pegar fogo. As chamas ardiam com força, mas para sua surpresa, as folhas e os ramos permaneciam verdes e frescos. Então, uma voz vinda do arbusto falou a Moisés: Moisés, escute, porque é seu Deus quem fala. O meu povo está sofrendo por causa do faraó. Você deve conduzir os israelitas para fora do Egito. Moisés ficou assustado. Mas, Senhor, ninguém escutará um pobre pastor. Tem fé? Contestou Deus. Então vá falar com o faraó. Como Deus ordenou, Moisés voltou ao Egito e pediu ao faraó que deixasse os israelitas irem embora para adorar a Deus no deserto. Mas o faraó negou o pedido de Moisés. Deus enviou uma série de pragas para castigar o faraó. Primeiro, as águas do rio viraram sangue. Em seguida, a terra ficou infestada de rãs. Na terceira praga, o pó da terra se transformou em piolhos. Depois, todas as casas foram tomadas por moscas. Em seguida, todos os animais que pertenciam ao povo egípcio morreram, e os egípcios sofreram com feridas dolorosas. Na sétima praga, uma terrível chuva de pedras destruiu as plantações, e em seguida, os vegetais que sobreviveram foram devorados por enormes enxames de gafanhotos que invadiram o Egito. Deus também deixou toda a terra em trevas, mas o faraó continuou irredutível. Finalmente, Deus mandou a mais terrível das pragas. Todos os primogênitos dos egípcios morreram, inclusive o filho do faraó. Por fim, o faraó concordou em deixar Moisés e os israelitas saírem do Egito. Assim que os israelitas partiram, o faraó se arrependeu de sua decisão. Então, enviou um grande exército para trazê-los de volta ao Egito. Quando os israelitas viram que o exército os seguia pelo deserto, assustaram-se. Não deveríamos ter fugido, as pessoas reclamaram a Moisés. Seria melhor continuarmos escravos no Egito do que morrermos no deserto. Vocês devem ter fé, respondeu Moisés. O Senhor nos ajudará. Quando eles chegaram ao Mar Vermelho, Moisés, guiado por Deus, estendeu seu cajado sobre o mar. Imediatamente, o mar abriu-se em dois, deixando um grande caminho seco entre as ondas.
Graças ao Senhor, exclamou Moisés, Ele nos salvou. Moisés conduziu os israelitas através do mar, e os soldados do faraó os seguiram. Quando os israelitas chegaram ao outro lado, as grandes paredes de água caíram sobre os soldados. Quando os israelitas chegaram ao Monte Sinai, Deus chamou Moisés ao alto do monte e falou com ele. Moisés, estes são meus mandamentos, que meu povo deve obedecer. Não tenham outro Deus senão a mim. Não construa ídolos nem os adore. Não tome meu nome em vão. O 7º dia da semana será santo. Não trabalhe nesse dia. Respeite seus pais. Não mate. Não cometa adultério. Não roube. Não diga falso testemunho contra seu próximo. Não deseje o que é do seu próximo. Moisés ficou muitos dias no alto do monte, até que Deus lhe disse para descer, pois os israelitas estavam adorando um bezerro de ouro. Ele desceu, levando os 10 mandamentos gravados em 2 tábuas de pedra, e encontrou os israelitas. Moisés ficou furioso e destruiu a estátua. As tábuas dos mandamentos foram guardadas em um lindo cofre revestido de ouro, chamado Arca da Aliança. Os israelitas seguiram viagem durante muitos anos. Um dia, Moisés chamou Josué. Estou ficando velho, disse Moisés. Logo estarei com Deus. Seja forte, Josué, porque você levará nosso povo à terra prometida. Depois da morte de Moisés, Josué liderou os israelitas guiado por Deus. Eles chegaram a Jericó, mas as portas da cidade estavam fechadas e seus habitantes não permitiram que eles entrassem. Então Deus disse a Josué: todos os soldados israelitas devem dar uma volta ao redor da cidade durante 6 dias. No 7º dia, vocês darão 7 voltas, enquanto alguns homens tocam trombetas. Em seguida, o povo deve gritar bem alto, e os muros da cidade cairão. Josué fez como Deus havia dito, e assim os israelitas venceram a cidade. Na terra do Egito, todos os hebreus eram escravos. Moisés também era hebreu. Eles se sentiam tristes e bravos. Moisés foi colocado no rio, dentro de uma cesta por sua mãe, que era muito corajosa. Mas o bebê logo foi encontrado por uma princesa linda e bondosa. Quando Moisés cresceu, ajudou a libertar os hebreus. Eles passaram ilesos pelo mar, pois eram o povo de Deus.